Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre política, religião e tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. Ontem, dia 24, nós tivemos aí o julgamento, dos recursos dos advogados aí do senhor Inácio Lula da Silva, que foi condenado por 3-0. Se ele vai ser preso de fato, o que é que vai repercutir mais adiante disso aí, nós não sabemos. Afinal de contas, isso aqui é Brasil. Mas o que me chama a atenção, e é o título desse meu vídeo, A esquerda que ladra não morde, é mostrar algumas declarações feitas por esquerdistas. E é importante destacar que eu me lembro de um colega que escreveu aqui uma postagem, um abraço a ele aí, faz muito tempo que ele não posta. Ele disse o seguinte: não, eu sou da esquerda, mas não sou comunista, disse ele, É muito importante, principalmente eu tenho autoridade para falar sobre isto, que uma coisa é falar. Não estou dizendo com isso que ele mentiu. André, você está dizendo que eu menti? Não. O que eu estou dizendo é que é muito fácil falar. Quando eu tinha um site, Breve Jesus Cristo Voltará, nós fazíamos muitos hangouts. E no nosso meio havia uma pessoa que vamos dizer assim, eu e muitos admiravam pelo seu conhecimento, mas que, de uma certa forma, para quem queria ver, não escondia que era da esquerda comunista desse país. E ele, em sua página do Facebook, não cessava e não cessa de atacar tudo e a todos que são contra o PT, mas fica dizendo, igualzinho a esquerda do nosso país faz: não, nós não fazemos isso, então estão fazendo. Nós não fazemos isso e estão fazendo. Então tem essa experiência, inclusive na Bíblia, Jesus deixa bem claro: pelos seus frutos vos conhecereis. É muito fácil falar. Falar qualquer pessoa pode falar. Agora, provar é outra história. E como se prova que eu sou aquilo que digo ser? Através dos meus frutos, ou seja, através das minhas ações. Não uma ação isolada, em um tempo isolado, mas uma ação contínua, num período, e não um período curto, mas praticamente um período de vida inteira. Ok? Não é porque eu não vou querer que as pessoas creem em mim, porque eu 20 anos era uma coisa e agora digo que sou outra e quero que todo mundo acredite que eu sou outra. Não é assim que funciona. Principalmente quando, na verdade, as minhas ações não condizem com as minhas palavras. Correto? Então o colega escreveu aí: André, eu sou da esquerda, mas não sou comunista. Tá tudo bem. Mas eu não o conheço, eu estou vendo ali palavras. Não o conheço, não convivo. Inclusive, há um ditado popular que diz: você quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com aquela pessoa. Por que 1 quilo de sal? Porque 1 quilo de sal leva muito tempo. Em outras palavras, o que esse ditado quer dizer é o seguinte: conviva um bom tempo com aquela pessoa. Aí você vai realmente descobrir quem é aquela pessoa. Porque por mais que aquela pessoa esteja dissimulando, em um determinado momento, num determinado espaço de tempo, e normalmente um pouquinho longo, a pessoa vai se revelar, vai mostrar quem na verdade ela é. Então eu acredito que de fato houve um tempo no nosso país, na história política do nosso país, que ser da esquerda não era ser comunista. Principalmente no tempo do regime militar, que pressionaram os comunistas mesmo. Então os comunistas, até a liberação, o perdão aí dos que foram exilados no país e tudo mais, até aquele período, os comunistas eram tudo bem caladinho. Então, mas havia a esquerda. Então eu acredito que houve uma esquerda, aquele que se opunha ao governo que está no poder. O curioso é que a esquerda ontem, quando toma o poder, de uma certa forma, é como se tornasse direita. Por quê? Porque vai haver aqueles que vão se opor. Vai se opor. Então, se eu me oponho, e era esse o sentido, ser da esquerda, era ser contrário. Ser da esquerda era ser contrário. Claro que o contrário da esquerda é a direita. Então, ser direita acabava sendo o contrário da esquerda. Mas, normalmente, esse termo, ser da esquerda, significa isso, ser contrário ao regime que está aí no comando de uma nação, seja ele que regime for. Pois bem,
Então nós aí nesse período aí nós ouvimos aí, como trouxe aqui, né, várias declarações, né, por exemplo, não preciso mostrar de novo, né, vocês lembram aí do presidente da CUT, quando a Dilma ainda estava longe de ainda ser impeachmentada, ele disse: se a Dilma foi impeachmentada, nós devemos ir pegar em armas e ir para ruas nos entrincheirarmos, da CUT. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. O senhor Stedley, que é na minha opinião, um elemento que já deveria estar preso no país pelas ameaças que ele faz. Entonces, presidente y pueblo de Venezuela, venimos acá para recoger las energías del proceso de ustedes y mirar adelante de cómo nosotros, los pueblos latinoamericanos, tenemos que nos entrincherar contra los intereses del capital internacional. Y no hay salida en el mundo mientras no derrotemos y acabemos con el capital financiero y con las empresas transnacionales. Entonces, acá también sacamos un documento que después le voy a hacer llegar en la mano, un manifiesto de los movimientos populares de toda Latinoamérica en apoyo al proceso de Venezuela. Pueblo de Venezuela, les pido también la solidaridad, como dijo Fernando, somos hermanos. Pido que ustedes el 30 de noviembre vayan a la Embajada de Brasil para decir que ellos no representan al pueblo brasileño. El pueblo brasileño votó por Dilma y Lula. Ellos son nuestros gobernantes, no esos golpistas. Por lo tanto, presidente, nosotros estaremos en la trinchera a defender nuestros pueblos, a defender el proceso de Venezuela, a defender Mercosur, defender UNASUR, defender CELAC y defender lo que siempre soñó el presidente Chávez, una gran patria latinoamericana a favor de los pueblos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva Brasil! ¡Dale, dale, Maduro! Siempre cada vez más duro. Ele vai para a Venezuela, ele vai para a Bolívia, para todos os países comunistas aqui na América Latina e onde mais ele puder, né? Criticar e falar mal do país. Só que ele vende o peixe, tá? A esquerda vende o peixe de que a maioria está com ele. O que é que se entende por maioria? Somos mais de 220 milhões. Então, é o mesmo que dizer o seguinte, olha, temos aí 200 milhões de pessoas que são a nosso favor. E só 20 milhões são isso que o Lula chamava... como é que é mesmo? A burguesia, pronto. A burguesia. Ele gosta de... Não, eu sou um burguês, são burgueses. Pois bem, até parece que ele não gosta de dinheiro. Roubou tanto, triplex, City, não sei o que é mais lá. Entrou com a roupa do corpo, saiu com caminhões de mudança, né? Mas não, imagina, você não gosta do pobre. Como foi dito num vídeo que eu vi muito bem, de um político, um senador, não sei, lá no Congresso, parece que foi em abril do ano passado, né, que ele pegou um gravador e mostrou a declaração do presidente Lula, que dizia claramente que era necessário que de tempos em tempos fizesse uma reforma na presidência. Então, esse político estava mostrando um áudio para provar por A mais B, né, que o PT ele é contraditório com suas próprias palavras no passado. No passado ele dizia isso e aquilo valia, porque eles estavam dizendo. Mas agora, como são outros que estão dizendo, e é contra eles, agora não vale mais. Acho que a Dilma já criou, há uns 3 ou 4 meses atrás, uma comissão tripartite entre trabalhadores, empresários e governo para discutir a Previdência. Eu acho que essa comissão deve apresentar, quando tiver pronto, um projeto para a presidenta. Acho que a Previdência, de vez em quando, tem que ser reformada. Quando eu sei que é advogado, quando a Lei Eloy Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Né? Tem dessas coisas, esses petistas comunistas. Pois bem, eu não quero destacar nesse vídeo, ok? Apenas tem muita coisa, né, que eu poderia mostrar, como por exemplo a fala do presidente Lula. Por isso que eu fiz aquele quadro Juruna Neles, né? Esse aqui poderia até ser um quadro desse, Juruna Neles. Tem um vídeo
do presidente Lula, né? Vocês vão ver só um pedacinho agora, ele apoiando quem? Evo Morales, apoiando Maduro, apoiando o comunismo de modo geral. Vamos ouvir só um pedacinho e já volto. Querido companheiro Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Querido companheiro Hassan Rouhani, presidente da República Islâmica do Irã. Prezado chefe de Estado e de governo, chanceleres e demais membros das delegações. Antes de tudo, devo felicitar o presidente Rouhani pelo brilhante desempenho em seus 3 anos como presidente do movimento dos não alinhados. E não só desejar sorte igual para o companheiro Maduro, que agora assuma a presidência, mas reiterar a ele nosso apoio e nossa confiança. Minhas amigas e meus amigos, no mês de setembro, como este, 55 anos atrás, chefes de estados e de governo instalavam em Belgrado a primeira conferência dos não alinhados. Mesmo inspirados por líderes da estatura de Tito, Nasser, Choelai e Nehru, apenas 25 países faziam parte daquele encontro. Hoje, os não alinhados congregam mais de 100 países, onde vive mais da metade da humanidade. Meio século depois, continua necessária a defesa de algumas bandeiras básicas dos não alinhados. Embora tenhamos conseguido reduzir significativamente os índices de miséria, a verdade é que não vencemos a pobreza. Confio no companheiro Maduro para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivadas as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos nessa agenda e em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Bem, como vocês viram aí, só um pedacinho mesmo, entende? E assim tem vários vídeos dessa esquerda comunista, mas eu quero destacar uma declaração que eu entendo, né? De uma certa forma, não é que eu esteja superestimando, né? Subestimar não, superestimando, estimando em demasia as declarações da esquerda, que no caso que eu vou falar agora é sobre Ciro Gomes. Eu considero Ciro Gomes um sujeito inteligentíssimo, porém muito, mas muito perigoso e agressivo, violento, como é a esquerda comunista aqui no Brasil. Muito perigoso, muito inteligente. Cuidado quem acha que pode debater com um cara daquele. Muito inteligente, a mente dele é sagaz. A mente dele é muito sagaz, a mente desse homem. E muito perigoso, como eu já disse, mas um ódio tremendo que ele tem, tá? Dos não comunistas, dos não esquerdistas comunistas, né? Pois bem, então na Universidade de Oxford, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. Ele fez uma declaração clara, que vocês vão ver em um pedaço, que ele fala que ele quer que o mundo precisa ser controlado. Por quem? Perguntam as pessoas. Pelo Estado. Inclusive, ele elogia, de uma certa forma, tá, o controle do Estado norte-coreano sobre o seu povo. O senhor quer a estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. Imagina isso sem o Estado. Olha o caso da Coreia. É assim, olha a Coreia. Veja se a Coreia existe sem o Estado coreano. Mas olha a Coreia. E veja se o Estado nacional coreano tem ou não tem um papel central. É bom lembrarmos, né, que essa frase não é minha. O comunismo já foi dito por várias pessoas, nem qualquer pessoa não, foi dito por pessoas desde padres a intelectuais, a professores de história. Olha, o comunismo não deu certo em nenhum país do mundo, desse planeta aqui. Em nenhum momento da história o comunismo deu certo, em nenhum momento. O comunismo é uma ditadura realmente opressora. O que fez a China?
A China, ela simplesmente, vamos dizer assim, observando os erros da antiga União Soviética, né, da Rússia, cometido pela Rússia, ela agora criou o comunismo capitalista. E é muito interessante que esse comunismo capitalista, essa ilusão de liberdade, com a fala do Ciro Gomes, bate certinho com um pedacinho que eu vou mostrar para vocês. Que olha, gente, se a Hidra existisse... Hidra? Que é Hidra? Vocês não lembram do Capitão América, não? Corte uma cabeça e duas surgirão em seu lugar. Se a Hidra existisse, de uma certa forma existe, eu diria que o seu Ciro Gomes claramente faz parte dela. Corte uma cabeça e duas surgirão em seu lugar. Prove. Acessando o arquivo. A Hidra foi fundada sob a crença de que não se poderia confiar aos homens sua própria liberdade. O que não havíamos percebido era que se tentássemos tirar essa liberdade, eles resistiriam. A guerra nos ensinou isso. A humanidade precisava entregar sua liberdade espontaneamente. Há 70 anos, a Hidra secretamente alimenta crises. Se beneficia de guerras. E quando a história não coopera, a história é mudada. A Hidra criou um mundo tão caótico que a humanidade está pronta para sacrificar a própria liberdade em troca de segurança. Porque o plano que ele tem realmente é de dominação. Eles querem dominar, no caso aqui o Brasil, tá? Controlado pelo Estado. Por isso é o controle do Estado sobre a população. Ele fala claramente a declaração de Ciro Gomes e essa declaração desse filme de ficção científica do Capitão América 2, no qual o cara da Hidra fala claramente a mesma coisa que ele disse. A diferença é como se fosse assim, ó, a Hidra é o Estado querendo controlar. Aí vem a China, que com a mesma tática que tem ali no filme, que fala claramente, não, nós observamos, vocês vão ver isso aí claramente nesse pedaço, que tirar a liberdade da pessoa, elas vão reagir. Então os chineses tiraram a liberdade, mas ofereceram uma outra coisa. Lembra um pouco o filme Matrix. Não, o filme Matrix também fala sobre isso, né? O Smith, né? O agente Smith, no primeiro, conversando ali com esqueci o nome daquele careca ali no filme, depois vou lembrando assim, conversando, ele fala, a primeira Matrix, né? Deu tudo de bom e maravilhoso para o povo. Olha que interessante, mas o povo teve problemas, o povo rejeitou. Aí foram criando e foram modificando, ou seja, o que se tenta se achar o melhor modelo, o melhor estilo, vamos dizer assim, tá? Se a palavra seria essa. O estilo não é correto, né? A melhor forma de se controlar o povo. É isso. Então nós temos aí realmente uma tentativa de um controle que está se tentando pôr aqui no Brasil, no caso, através do comunismo, né, que eles gostam de chamar disfarçadamente socialismo social. Por isso que tem gente aí que fala que Jesus Cristo é aquele absurdo, né, que aconteceu ali do Evo Morales entregar para o Papa, né, Jesus sendo crucificado na foice, né, e no martelo, né? Para mim ele deu um recado, essa é a minha interpretação. Nós, os comunistas, vamos crucificar o cristianismo. E veja o que o Ciro Gomes diz, no caso da Igreja Católica, tá? Mas, ué, é só trampolim, gente. A Bíblia fala que o homem do pecado, o filho da perdição, se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto e adoração. Ou é objeto de culto e adoração. Porque ele vai se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Mas tem naquele vídeo TV Conversa Fiada, acho que é as Conversa Fiada, com o Paulo Henrique Amorim, né? Ali, apesar do título ser Esquerda que Ladra Não Morde, tá? Porque a minha intenção era mostrar aqui para vocês justamente estas falas, né? A senadora Gleisi Hoffmann, um nome difícil de falar, ela o que ela disse, né? Se prender o Lula, vai ter que prender muita gente e vai ter que matar muita gente. Vocês sabem que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT,
está dizendo que se Lula for preso, vai morrer gente? Olha, nós estamos sendo bloqueados no Facebook. O algoritmo está fechando as portas para comentários políticos e vídeos. É um momento diferente, é um momento muito decisivo para a política brasileira, mas não precisava tomar partido e esconder a verdade dos brasileiros. Imaginando agora o pior cenário para vocês, o julgamento mantendo a sentença por unanimidade e até o ex-presidente ser preso. Isso não vai. Ninguém acredita. Não, para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Então essa é a esquerda sangue, não é à toa, não creio que seja coincidência que a cor do comunismo seja o vermelho, sangue. Não creio nessa coincidência. O vermelho em todo lugar onde é comunismo, a força ali está no vermelho, sangue. Já viram aí o que saiu na matéria, né? Que absurdo. O Maduro já vai começar suas campanhas para ser reeleito. As eleições que iam acontecer apenas em dezembro foi antecipada para agora, se eu não me engano, para esse mês ou para o mês seguinte. Esqueci, agora não lembro não, mas agora, vocês vão ver essa matéria que eu vi ontem. Por que ele fez isso? Olha, o Brasil, eu entendo assim, tá? O Brasil é que é o carro-chefe aqui, apesar de ter chegado depois, né, porque graças ao regime militar impediram, né, que o comunismo criasse raízes profundas aqui, ficou bem superficial. Eu ainda creio que pelo tamanho continental do Brasil, estamos vendo aí que era ele que estava sustentando financeiramente, né, muitos países aqui. Então eu até creio que o Maduro está esperando, sabe, a decisão que vai contar muito. E lembra que o Maduro disse, né, que se tirasse a Dilma Rousseff, eles iriam invadir o Brasil, se prendesse várias ameaças. Eles são assim, por isso que eu disse, a esquerda, os comunistas, a esquerda que ladra, realmente não faz nada, mas fica naquela que, olha só, que despesa que deu, trazer proteção lá para essa reunião, botar a guarda, bababá. Por quê? Porque entre elas aí, a Gleice Hoffmann, acho que é assim, droga, o nome dela, e outras aí, a Benedita, que é evangélica, lembra? Naquele episódio que ela falou que sem derramamento, pegou a Bíblia e ainda falou que sem derramamento de sangue, fazendo um paralelo do sacrifício de Cristo com o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, sem derramamento de sangue não há vitória. A ideia é essa que ela estava passando. Quem sabe faz a hora e faz a luta, a gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. Então nós vemos aí uns comunistas, né, sendo fiéis, vamos dizer assim, né, à ideologia de... Olha, em outras palavras, assassina, né? É uma ideologia assassina. Realmente, é tomar o poder pela força, manter o povo, escravizar. E é muito triste a gente ver, mas eu creio... Posso estar errado, mas alguém já disse isso há uns 2 anos atrás, nunca mais eu esqueço, André. O comunismo está caindo em toda parte do mundo e eu creio que isso está acontecendo mesmo. Por quê? Aí já vai entrar numa teoria da conspiração, vai entrar num outro aspecto aí, né? Satanás, a Bíblia diz que existe Deus e Deus revelou a Satanás, que se dependesse do diabo ele ficaria oculto e nunca apareceria. Deus revelou que Satanás existe. É a palavra de Deus que revela, ele existe. E Deus te revelou a si mesmo também, né? E revelou também que o inimigo existe e que ele está aqui para causar contenda, matar, roubar e destruir. E ele é um moedor de cana. Satanás usa e depois, quando aquele que a pessoa estava usando ele cumpriu o papel, ele vai, já pega o bagaço e joga aos pés. Então nós estamos vendo, eu estou vendo assim um descarte. Isso significa, se isso é verdade, o que significaria? Satanás está descartando aqueles que lhe serviram num passado. Significa, no meu modo de entender, que aquele que ele já escolheu está para subir ao poder, que é o anticristo. Eu estava aqui, né, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas estou fazendo tudo um apanhado de uma vez só, principalmente para evangélicos e não evangélicos, já que eu estou falando de política. Estou fazendo realmente uma mistura bem legal aqui de política e religião.
Eu estava aqui nessa oficina, sentado mais ou menos onde estou aqui, quando uma certa ocasião eu estava vendo o filme Sherlock Holmes, o primeiro, e eu entendi que Deus me falou, olha, não se preocupe com essa questão, não se envolva, não fale sobre essa questão de conspiração. Porque nenhum dos conspiracionistas da maçonaria, dos Illuminati, ou seja lá qual for, vai subir ao poder. Porque todos esses conspiracionistas servem, ainda que sem querer querendo, a Satanás. Não servem a Deus, porque essa conspiração não tem nada a ver com Deus. Tá? As conspirações existem e não tem nada a ver com Deus. Também tem nada a ver com o diabo. Não. A Bíblia fala sim ou não. Ou você está do lado de Deus ou você está contra ele. Ou está do lado de Jesus ou está contra ele. Então, esses grupos, então Deus falou isso. Eu senti que Deus falou isso comigo. Que eu entendi, ok? Foi o que eu entendi. Que eu não deveria me preocupar, porque nenhum deles vai subir ao poder. E é o que ele faz, o diabo. Nunca mais eu me esqueci que o meu falecido pastor disse o seguinte, abre aspas, quando uma pessoa que servia a Satanás se converte, Satanás tira tudo que Satanás deu para essa pessoa de material. E acredite, essa pessoa tem que devolver tudo, porque ele vai querer tomar até o último pirulito que ele tiver dado. Porque é assim que ele trabalha. Principalmente quando chega a hora do descarte. Então estamos vendo aí, né, olha que interessante, prestem bem atenção. Parece que de repente, quase que magicamente, vamos dizer assim, os grandes, os tubarões, estão todos sendo revelados, como se tivesse alguém por trás com um comunicador, olha, vai ver fulano, olha Beltrano, ó, investiga aquilo outro. Né? Aí vai uma teoria da conspiração, que tem gente falando que a CIA e outros, sempre os Estados Unidos é uma coisa horrorosa, né? Sempre é assim que colocam, não, isso aí é os Estados Unidos que está por trás, liberando as informações para que aqui a inteligência aqui do Brasil, a Polícia Federal descubra. Não adianta, sempre vai surgir essas conspirações. Mas algo está acontecendo, nunca se ouviu falar, né, tanto sob denúncias de pessoas grandes. Você vem aí, até eu estava assistindo aí ontem a live lá do André Quintal, meu xará, né? E eu comentei isso, né? E ele viu a mesma coisa que um colega meu aqui, que é da polícia, falou, olha, não havia necessidade do Cabral estar daquela maneira. Eles fizeram aquilo para humilhar o cara Mas seja como for, gente, eu fiquei vendo aquela cena, ele andando assim, não parecia aqueles filmes, né? O fugitivo de alta periculosidade. E agora não tem regalia não, onde já está não. Aqui em Bangu estava tendo regalia, lá não vai ter essa regalia não. Que estava tendo aqui não. Pode até ter algumas, mas não vai ser como estava aqui não. Não vai ter mesmo. E o cara tá rindo o tempo inteiro. O tempo inteiro, como se ele tivesse a certeza. O que esse homem não sabe, hein? O que esse homem não sabe, ou ele fez a escolha, né? Não sei como é que meus filhos vão ficar tranquilos. Coitado desses filhos, hein? Quando crescerem, ele tem que sair do país, realmente, porque, seu pai era o ladrão do Sérgio Cabral, né, sua mãe, né, que roubaram aqui o Brasil, os maiores, né, um dos maiores, como se fossem mafiosos aqui do Rio de Janeiro, que coisa triste, não é verdade? Mas enfim, então, tudo parece, gente, que, como evangélico, sou que realmente, juntando todas as informações que eu tenho, que algo de maior pode acontecer, ou não. Independente disso, eu termino esse meu vídeo aqui, que já ficou longo demais, dizendo o seguinte, independente do resultado, de político, eu já disse, eu vou votar no Bolsonaro, né? Tem uns bobões que entram aqui, que tentam falar mal do Bolsonaro, eu limpo, não adianta. Meu canal, o canal Meio Retrô, diferentemente dos outros, como um colega já observou, não será usado de trampolim para esquerdistas comunistas, para ativismo gay, para a pessoa, não será, eu deleto tudo, deleto, eu não deixo mesmo, aqui não, alguns escapam porque não tem como eu ver, com mais de 80 mil inscritos, não tem como ver todas as postagens, mas quando eu descubro, ó, e ofendeu, quando faz alguma bobaginha eu só removo, mas quando tá claro a ofensa da pessoa, o posicionamento da pessoa, eu primeiro bloqueio e depois removo, aqui nunca mais a pessoa vai postar. Então você pode observar, observe, entre você. Realmente, o canal do André aqui, eu não vejo um pouco. Sim, André perdeu esse aqui, mas realmente você não vê agressão, porque eu não deixo. Eu não deixo. Tá? Modéstia à parte, né, como se fala, se eu deveria receber, né, modéstia à parte, eu deveria receber um prêmio do YouTube, não. Tá aqui, ó. Por qual o seu prêmio você vai receber? Por manter as postagens limpas do seu canal. Porque realmente dá para uma família ler as postagens no seu canal, porque não tem palavrões.
tá? Vamos dizer assim, dos 100% de palavrões, os que escapam, chega a 1%, vamos dizer assim. Olha lá, acho que nem chega a isso, 1% de todas as postagens, milhares de postagens que tem aqui no meu canal. Então tome esse cuidado. Então, gente, independente de quem ganhar, quem perder, Lula vai ser preso, independente disso, os políticos não irão fazer nada por você nem por mim. Sim, um bom político facilitaria a nossa vida, dando saúde, educação e segurança. Mas só, esse é o dever e obrigação dele. O resto, trabalhar, correr atrás, estudar, crescer, progredir, isso você tem que fazer, sou eu que tenho que fazer, e não os políticos. Nós é que temos que correr atrás, correto? Então paro por aqui. Eu queria botar vários vídeos aqui, como eu já disse, né, para cão que ladra não morde, mostrando a fala de várias vezes que eles disseram, entre elas, como eu já mostrei do Ciro Gomes, que diz que não, eles não têm coragem de impeachment a Dilma. Nossa, foi lá atrás, foi em 2015, quando ele deu uma entrevista para Paulo Henrique Amorim, e foi impeachmentado e acabou. Fim de papo, Zé Fini, né? Zé Fini, né? Zé Fini. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. E, gente, estejam atentos, vamos votar bem, né? Vamos votar bem. Ah, André, votar bem pra mim não é votar em Bolsonaro, não. Tudo bem, não tem problema. Eu vou votar no Bolsonaro, eu vou. Bolsonaro não vai poder administrar sozinho, como o colega falou, que a gente tá enganando as pessoas. E qual é o político que pode administrar o país sozinho? Nenhum. Mas ele com certeza vai abrir as portas, tá? Vai assentar o caminho inicial para o próximo presidente, que pode ser ele de novo, ele pode ser reeleito, se fizer um bom 4 anos de governo, ok? Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e esteja sempre informado, né? E se, porventura, tudo isso for por água abaixo, né? Acontecer alguma coisa que lhe chame a atenção, principalmente como cristão, eu vou preparar um vídeo sobre isso. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, disse o Senhor Jesus a seus discípulos. A paz do Senhor Jesus Cristo, um finalzinho de semana abençoado para você e sua família. Tchau, tchau. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida?